Yuri Vaz, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está com uma camisa branca sobre camiseta creme e calça marrom. Atrás dele é uma parede verde. Hoje eu lembrei daquela música do Rapa, que fala que paz sem voz não é paz, é medo. Porque hoje vamos falar da paz como processo de luta por dignidade humana, como sinônimo de justiça social. Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Nesse episódio, Nara Bueno conversa com a professora Flávia Beleza, pesquisadora do Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos da UNB. É Flávia que traz esse conceito de paz para falar do processo de mediação social de conflitos coletivos nas escolas, que inclusive extrapola os muros escolares. Ela defende que é preciso construir uma comunidade dialógica, que fale dos seus conflitos e das suas violências. Sim, não há nada melhor para resolver os problemas dentro de um grupo de pessoas do que uma boa conversa. Por falar nisso, o bate-papo por aqui já vai começar. Fica com a gente! Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda com uma cadeira. Sentada à mesa está Nara Bueno. À frente dela há uma caneca. Ao fundo, uma TV exibe o vídeo da entrevistada Flávia Tavares Beleza. É uma entrevista remota. Olá! Nara, esse é o podcast mulher de cabelos Escola lisos na na altura Real. dos ombros. Eu Ela sou está com Nara batom Bueno, marrom, blusa verde uma mulher marrom, curiosa. com estampa de plantas E hoje nós vamos pássaros e uma conversar calça com a jeans. professora Flávia Beleza sobre estudar em paz a mediação de conflitos em escolas. Olá, professora Flávia, é um prazer tê-la conosco. Oi, Nara, o prazer é meu, viu? Agradeço o convite do Núcleo de Direitos Humanos da UFG. É um prazer falar com você. Professora, e antes da gente mergulhar nesse assunto que é tão interessante e necessário, que é a cultura de paz nas escolas, eu sempre faço 3 perguntas, e lá vão elas. A primeira é, por que você se tornou professora? Flávia, mulher de Nossa, cabelos eu não estava escuros esperando essa ondulados pergunta, abaixo dos ombros. porque Ela eu me está com tornei óculos de professora. armação preta e redonda. Foi sem querer até, que eu sempre fui muito tímida, e quando eu entrei no Núcleo de Direitos Humanos da UNB como pesquisadora, eu precisei dar aula. Então, foi assim, um processo mesmo de vencer a timidez, mas eu fui gostando tanto, sabe? É impressionante como a gente fica apaixonado por isso, né? E foi isso, acho que foi um processo de descoberta, eu não sei dizer porquê, mas hoje eu não sei viver sem mais. Que lindeza! E professora Flávia, eu queria saber uma professora, um professor que marcou você nessa trajetória. E deixa eu só te contextualizar, né? Por que a gente pergunta isso, essas 3 perguntas iniciais? Porque aqui esse podcast é para professores e professoras do Brasil inteiro. Então, é para inspirar mesmo, instigar, provocar professores e para que quem nos assiste e nos acompanha também perceba que às vezes não é uma ciência cartesiana que nos faz escolher uma pessoa especial e inspiradora na nossa trajetória. Então, me conta, uma professora ou um professor que marcou você na sua trajetória. Nossa, eu não tenho dúvida de que foi um professor de inglês do ensino médio, Dudu. Agora eu esqueci o sobrenome dele, mas ele era um professor que perguntava as coisas para a gente. Em vez de ser um professor que só fala, ele perguntava, era um professor diferente dos outros, exatamente que ele interagia com a gente, conversava, e as aulas dele eram muito animadas, porque ele ensinava. Parece que pode parecer comum que em inglês trabalhe com música, mas ele trabalhava com música, com teatro, com desfile, então ele trouxe tanta dinâmica, tanta coisa diferente para essas aulas. Então a gente achava, todos nós achávamos ele um professor muito diferente, porque eu acho que ele pensava fora dessa caixinha mesmo do professor tradicional, né? Que Muito bacana! marcante. Que bacana. E aproximava a arte, né? Porque querendo ou não, a gente escuta música, toca em algum outro lugar ali. A arte e as expressões de cada um, que a gente levava para as aulas dele, o nosso jeito, construindo uma peça ou um teatro musical, alguma coisa assim. Então, a gente se sentia colaborando mesmo com a aula, que é isso, uma postura muito freiriana dele, né? Com os saberes da gente, outros saberes, compondo uma disciplina de inglês. Muito interessante. Muito interessante.
Professora Flávia, beleza? Eu brinco que é a parte do currículo Lattes, mas não Mordes. Por quê? Porque eu poderia fazer uma leitura do seu currículo Lattes aqui, exaltar a sua atuação no Núcleo de Direitos Humanos da Universidade de Brasília, a UNB, a sua atuação junto ao Núcleo de Estudos para a Paz da UNB, e enfim, seu currículo Lattes. Mas por que eu brinco que é o Lattes que não Mordes? Porque no fundo eu gostaria que você, de uma forma afetiva, destacasse para quem nos acompanha a sua trajetória acadêmica. Sim. Eu sou do direito, então eu entrei em contato com a mediação de conflitos dentro da área jurídica, o que era muito diferente. Eu comecei como conciliadora nos tribunais, fiquei uns 3 anos, e depois eu descobri a mediação de conflitos, mas ainda assim dentro do campo jurídico. E ali, lidando com os sujeitos que procuravam os juizados especiais, eu e uma colega começamos a pensar que ali surgia talvez um novo paradigma mesmo, uma nova forma de lidar com o direito, mas com o direito que, como a gente aprende na UNB, direito achado na rua. E pensando, a gente tem que levar isso para as novas gerações. Eu imaginava que os adultos ainda estavam meio enrijecidos ainda, com dificuldade de lidar com a conciliação nos juizados, e por isso que a gente levou o projeto de mediação, não foi nem conciliação, depois foi mediação para as escolas, pensando em formar desde de jovem, uma geração nova, né, desde pequenos formados nessa cultura do diálogo e da participação. E aí eu fiz mestrado, então, na política social, querendo tirar do campo jurídico essa mediação, como se fosse uma reserva de mercado do campo jurídico, que não é, né, em outros países não é assim. E aí eu fiz mestrado na política social, trabalhando essa mediação social como ela é, e trabalhando em escola pública, porque aí o projeto ficou conhecido, são 15 anos já de projeto desenvolvendo, mas eu tinha uma dificuldade, para falar a verdade, de legitimidade mesmo, de ser uma advogada, falando para professores e na área da educação, e essa mediação foi se desenvolvendo. Eu falei, eu vou fazer o doutorado na educação, que foi o que eu fiz. Então, foi uma trajetória assim, diferente, né? Direito, política social, e agora educação, mas eu acho que tudo isso contribuiu para que a gente desenvolvesse bem essa mediação, que também é muito diferente, né? E foi assim. Eu me identifico muito com sua trajetória, professora Flávia. E eu queria saber, assim, para apresentar, se a gente não soubesse nada do projeto, como é que você apresentaria o Estudar em Paz para a gente? Pois é, Estudar em Paz, mediação de conflitos. Eu falei, bom, como que as pessoas lidam com conflitos, até aí conflitos, pensando no campo da educação. E pensando a escola não como uma escola em si, estabelecer uma instituição de ensino, mas a escola como casa da comunidade. Pensando que ali a gente poderia trabalhar com os conflitos nas escolas, mas também para toda a comunidade. Com essa facilidade, né, das escolas estarem em todos os lugares, então fomos desenvolver nas escolas públicas. E aí, como é que a gente vai lidar com os conflitos, ou que as pessoas falam, com os problemas da escola, né, de forma positiva? Aí tem toda uma teoria nossa de visão do conflito positivo que a gente queria levar, nesse sentido de desenvolver mesmo o diálogo e a participação para uma geração nova, né, para crianças, para adolescentes. A gente começou a trabalhar com adolescentes. E pensando no conflito já desde o mestrado, pesquisando o conflito como algo positivo. Então isso foi determinante da escola de mediação que a gente ia escolher, que eu não sei se a gente vai conseguir falar, mas é uma mediação diferente da mediação de conflitos que tem nos tribunais, que é do ganha-ganha ou de origem norte-americana. É uma mediação social voltada para os conflitos coletivos, né? Funciona dentro das escolas para atender a comunidade escolar, mas também toda a comunidade circunvizinha. Então, é isso, como lidar com conflitos, e depois a gente aprendendo, né, vem da área jurídica e trabalhando nas escolas em contextos de pobreza, de exclusão, a gente foi entendendo que não só tínhamos que trabalhar com a mediação de conflitos,
para a transformação dos conflitos, mas com enfrentamento a violências diversas. Aí a gente entrou num campo de estudo mesmo da violência, porque a gente entendeu que o mediador de conflitos tem que entender muito de violências, né? Então é isso, como lidar com conflitos e violências no contexto escolar, que é um contexto de fome, de exclusão, de todo tipo de violência que a gente já conhece. Professora Flávia, eu percebi que a sua pesquisa ela se apoia em duas ambivalências, digamos assim. É uma pesquisa para a paz, mas também na pedagogia de Paulo Freire. Então ela está baseada na paz e em Paulo Freire. Eu queria saber como essas duas perspectivas elas fundamentam essa proposta pedagógica do projeto. É bem no nosso conceito de paz, né? E que se junta um conceito de paz, da pesquisa para a paz, de um grande pesquisador que chama Johann Galtung, que é muito próximo da visão de paz do Paulo Freire. Então, a gente enxerga a paz como um processo de luta por dignidade humana. Ou, se você quiser, paz como um sinônimo de justiça social. Né? E isso é muito freiriano, né? Não existe paz sem justiça social. E a construção dessa paz, para a gente, da mediação, começa com diálogo e participação. Então, a gente precisa construir uma comunidade dialógica, né, que fale dos seus conflitos e das suas violências. E o que é muito freiriano nisso para a gente é que a comunidade escolar enxergue as violências. Isso passa pela leitura de mundo. Você só se reconhece como um sujeito ou como uma comunidade violentada se você conseguir enxergar essa violência, ler o mundo como um mundo violento. Então, para nós, isso é muito freiriano, ou seja, desvelar conflitos e violências, principalmente as violências, para que você possa fazer alguma transformação ou algum enfrentamento dessas violências. E esses dois grandes pesquisadores e teóricos se juntam na nossa mediação. Professora, eu não pude deixar de pensar, até de uma forma meio dicotômica, assim, porque nós do Ocidente, a gente vê o conflito ou as crises de uma forma muito negativa. Então, todo conflito é negativo, toda crise é negativa, diferentemente do Oriente. Então, que uma crise, um conflito é quase que uma oportunidade para algo novo, para surgir uma nova cultura. E aí fiquei pensando aqui comigo quando você falou sobre o surgimento da cultura de mediação, o surgimento dessa cultura de paz. O projeto ele trabalha então esse conflito, né, como uma oportunidade de crescimento. O crescimento um amadurecimento coletivo? Sim. Basicamente, Nara, o que divide a mediação, o campo da mediação, é a visão que se tem sobre o conflito. Então, se você tem uma visão negativa do conflito, você tem uma corrente de mediação para a resolução do conflito. Se você enxerga o conflito como algo positivo, você está dentro de uma corrente maior transformadora, ou seja, você entende que o conflito não se resolve, você transforma o conflito no cotidiano e se transforma nele, porque você não resolve o conflito como uma operação matemática. Vou resolver um conflito e o conflito é o outro, por exemplo. O conflito é inerente ao ser humano, às nossas relações humanas. Por isso que a gente enxerga o conflito como algo positivo, porque estamos vivos e estamos em conflitos. Eu digo, a gente acorda em conflito e a gente dorme em conflito. Teremos conflitos até o dia da nossa morte. Então, a gente tem que ver o conflito como algo positivo, exatamente como uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. O conflito é o motor da história, e tem muita leitura sobre isso, né? Quando a gente enxerga o conflito como algo negativo, a gente oculta muitas violências também. Não só esse silenciamento em si é uma violência, como muitas outras violências são ocultadas. Então, o conflito é isso, é trazer à tona o que está escondido, o que está oculto, o que precisam desvelar, e surfar no conflito, né? Aproveitar esse conflito e fazer grandes transformações. E hoje, o que é um agravante é que o conflito é o outro, e a gente quer eliminar o outro que é diferente da gente. É uma cultura muito ruim, né, negativa, de ver o conflito como algo negativo, ou seja, eliminar o conflito, eliminar o outro, eliminar uma posição diferente da gente. Então, eu vejo como mais importante do que nunca esse trabalho de uma mediação que vê o conflito como positivo. Quer dizer, vamos escutar as vozes diversas
incluir as diferenças, né, para que a gente possa transformar o mundo juntos, apesar das diferenças. Isso que é importante. Professora Flávia, eu achei maravilhoso, porque o oposto seria homogeneizar tudo. Então, utilizar a escola como uma ferramenta homogeneizadora e retirando a diferença, que é o que nos faz gente, né? Então, e achei, mas por outro lado, a gente vai encarar as violências, vai encarar os conflitos, os atritos ali no ambiente escolar, e eu fiquei aqui pensando, né, como é essa abordagem que você propõe, que o projeto propõe, que transforma, então, esse conflito dentro da escola, mas, para além da escola, uma abordagem para a vida, de mediação para a vida. Me conta um pouco mais. Para a vida. Bom, a perspectiva da mediação, ela é coletiva. Apesar de a gente ter os núcleos de mediações nas escolas, para tratar dos conflitos individuais, né, entre pequenos grupos também ali, mas todo o tema que é levado ao núcleo de mediação era tratado também nas rodas coletivas. E essas mediações coletivas, elas foram tomando corpo e tomando a frente do projeto. E elas são mesmo muito transformadoras, as mediações coletivas. Porque a gente tem que entender o seguinte, Nara, quando você trabalha com mediação de conflito puramente, sem esse aspecto coletivo ou social mais amplo, você fica muito centrado em mudar o comportamento dos estudantes. Se torna uma mediação muito domesticadora, disciplinadora, né? Então, você tem que, na mediação social, a gente trabalha o que tem por trás do comportamento daquele estudante, até dos adultos também, porque os adultos agem assim, porque o nosso coletivo está excluindo assim, e a gente começa a olhar para fora dos muros da escola. É por isso que funciona. Então, quando a gente imagina que a violência que mais afeta um contexto educativo de periferia do Distrito Federal, que é a região mais desigual do Brasil, a gente tem que imaginar desigualdades na educação, no acesso aos serviços públicos essenciais, desigualdade de renda, de acesso a tudo. Isso influencia o comportamento, o clima, tudo na nossa escola. Né? E se você não tivesse olhar para as desigualdades, outras violências estruturais, que vem fome, miséria, desemprego, questão de habitação, de acesso à saúde, tudo que você imagina, se a gente não levar em conta todos esses fatores, a gente não consegue trabalhar com conflitos e violências dentro da escola. Por isso que nós formamos mediadores sociais e não mediadores escolares. Porque a gente acredita que não é uma mediação estritamente escolar, uma violência, desculpa, estritamente escolar, mas são violências sociais que reverberam dentro desse microcosmo da escola. Então, os mediadores na escola, formados mediadores sociais, eles estão prontos para atuarem na vida, né, em outros conflitos nas comunidades que eles vivem. Professora Flávia, você falou sobre as desigualdades de uma forma muito crítica. Então, desigualdades, fome, miséria, desigualdade de classe, de acesso. E eu fiquei aqui pensando, foi inevitável fazer a correlação com a racionalidade neoliberal. Então, a gente não consegue separar, né? Traçar uma linha e separar, não. O neoliberalismo é uma coisa e a escola é outra. As violências estão apartadas do neoliberalismo. Não, me parece ser tudo uma coisa que se correlaciona, né? Essas relações intercambiantes. E aí eu queria saber um pouco mais, como é que essa crítica em relação à racionalidade neoliberal, ela aparece no trabalho cotidiano do Estudar em Paz? Aparece. Gostei muito da sua pergunta, Nara, porque a gente tem que imaginar uma mediação para quê? Você quer uma mediação de conflitos, para domesticar, para falar das regras da escola, para disciplinar estudantes, ou você quer uma mediação realmente transformadora? Porque você está num contexto educativo. Então, um contexto educativo transformador, você quer uma mediação transformadora. Aí você pensa em que contexto? Então, por isso que o primeiro capítulo da minha tese foi em que contexto? Num contexto neoliberal. E aí tem algumas características marcantes, né? A racionalidade neoliberal, ela é competitiva, ultra competitiva, né? Ela é privatista, né? Então, basta isso, esse aspecto da concorrência, da eliminação do outro, é o que a gente vê, quer dizer, cada um por si e ninguém por todos, né? Então, esse aspecto social está esvaziado.
é, essa unificação, que eu digo, unificação sem precedentes, né, das subjetividades. Tudo está posto e acabado, isso são características do neoliberalismo. Então, o sujeito à concorrência, ele não cria coletividade. Essa é a maior crítica que a gente faz. Então, como construir coletivo num contexto onde você está concorrendo com o outro, não há lugar para todos nessa sociedade, e você tem que eliminar o seu colega, você tem que eliminar o seu vizinho, você tem que eliminar o outro diferente de você, né? Então, esse aspecto de construir coletividade para a gente, restaurar os laços de solidariedade é fundamental quando a gente enxerga o sujeito neoliberal como um sujeito da concorrência, da alta performance. Essa questão também da alta performance, do ideal que nunca é atingido também, a gente tem que trabalhar, né? Então, são muitas críticas que a gente faz, pensando nesse contexto, mediação para quê? E, se me permite continuar, é uma que a gente chama de mediação da contraconduta. Então, a gente precisa imaginar metodologias ou praxis de contraconduta, e essa contraconduta tem que ser de cooperação, tem que ser uma contraconduta coletiva para fazer esse enfrentamento. Então, a gente tem o maior orgulho de dizer que a nossa mediação ela é voltada para a construção de coletivos ativos, de coletivos que vão fazer transformações no seu contexto ali educativo, e na comunidade mais ampla também. Professora Flávia, eu fiquei muito feliz com essa sua explicação, porque anda de mãos dadas com a proposta do nosso podcast de Escola na Real, que é fazer essa comunidade ampla no Brasil inteiro, nas escolas, né, professores, gestoras, professoras, estudantes, e fazer com que a gente coopere, faça uma comunidade cooperativa e não essa comunidade competitiva. A gente não está aqui para destruir ninguém, o neoliberalismo ele faz isso, né? Cada um por si, ninguém por todos. Eu gostei muito dessa expressão. E eu fiquei aqui me perguntando, como é que se deu ou se dá esse processo de formação de mediadores e mediadoras sociais nas escolas? Explica um pouquinho para a gente. E quais as etapas e os principais desafios dessa formação? Sim. Bom, a nossa metodologia é assim, nada. Nós formamos mediadores sociais em todos os segmentos da comunidade escolar. Então, não sou só mediadores de estudantes, nem só o professor mediador, como tem em outros projetos. Então, formamos mediadores estudantes, professores, né, educadores, corpo técnico administrativo, até os profissionais terceirizados da escola, e abrimos também para a comunidade, né, toda, pais, mães, responsáveis e a comunidade em geral. Então, precisamos ter mediadores formados em todos esses segmentos, porque os conflitos acontecem entre todos os segmentos, em todas as instâncias da escola. Então, se tem conflito, por exemplo, entre um estudante e alguém, envolvendo, por exemplo, a limpeza da escola, você faz uma mediação com algum servidor da limpeza, no núcleo de mediação, e eles conduzem um estudante e um representante dos servidores. Se for um conflito entre professor e estudante, tem um aluno mediador e um professor mediador. Então, estão todos representados ali. E importante, como a gente diz, do aspecto social, né, dessa mediação. Eles estudam os conflitos e as violências também, as violências sociais, as violências que atingem toda a comunidade, não só a escola. Então, assim, até para professores, então, eu acho que é importantíssimo essa formação, que eu levo no módulo de violência, o PEDAD, né, que é a pesquisa de amostra por domicílio, aqui feita pela Codeplan aqui do Distrito Federal. Então, você, por exemplo, se você é de uma comunidade de São Sebastião, onde eu trabalhei muitos anos, o professor e o estudante, mas o professor que pela primeira vez toma contato com aquele perfil socioeconômico da sua comunidade. E ali ele está enxergando a desigualdade, está enxergando a violência estrutural. Você sai um pouco do abstrato, falar a desigualdade é a maior violência que afeta essa comunidade. Eu digo, mas o que é desigualdade? O que significa isso? Aí você pega os dados, por exemplo, que eu trabalho principalmente com 3 fatores, que é escolaridade, raça, cor e renda, e a gente aprende numa aula que quanto maior a escolaridade, maior a concentração de população branca e maior a renda, e ao contrário, quanto menor a escolaridade, maior a concentração de população preta e parda,
e menor é a renda, você vê uma desigualdade, por exemplo, da região mais rica aqui do Distrito Federal, que é o Lago Sul, e eu vou fazer um parâmetro, é a região mais empobrecida, que é a estrutural, você tem, por exemplo, a renda média mensal familiar de R$ 32.000 do Lago Sul, e a renda média mensal familiar de R$ 2.000 na estrutural, quando você vê aquilo em números, você enxerga a desigualdade. E aí você pensa, o que justifica esse fosso? Isso é a violência, é essa distância. A gente não trabalha assim, a violência é ganhar 32 mil. Não. A violência é esse fosso que não é natural, né? É construído socialmente, institucionalmente. E desde criança eles começam a trabalhar com isso, com metodologias diversas, né? Com os mais jovens, os pequenininhos, com imagens, e eles veem todos esses tipos de desigualdades em gráficos e imagens, mas quando eles vão ficando mais velhos, eles vão indo. E eles aprendem, inclusive os adolescentes, por exemplo, o que é mortalidade seletiva, por exemplo. Se ele é um menino negro numa periferia, ele mais chance de morrer do que um menino branco morando em qualquer outro bairro aqui do Distrito Federal. E aí a gente trabalha com tudo isso, quer dizer, a gente diz, é uma mediação que trabalha com desocultação mesmo de violências que eles não enxergam, não se reconhecem como sujeitos violentados, porque na escola a gente não aprende isso. Então, eu acho uma metodologia que a gente diz, na verdade, é uma praxis político-educativa, é importante até para o professor trabalhar, porque a gente trabalha direitos humanos e educação para a paz, uma praxis do nosso cotidiano, né, com os nossos conflitos, nossas violências, e a gente vai enxergando e vai trazendo para o centro do diálogo, para o centro do debate, desocultando esse conflito e essa violência na nossa escola. Acho isso importante. É muito importante, professora. Eu vou fazer um pequeno intervalo, então. Convido você a permanecer conosco com o recadinho de Yuri Vaz e a gente volta já já. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre fundo creme. Yuri. Flávia Beleza trouxe alguns pontos bem importantes para a gente pensar. Ela diz que quando a gente enxerga o conflito como algo negativo, a gente oculta muitas violências. O conflito é trazer à tona o que está escondido, aproveitando para fazer grandes transformações. Primeiro traz todos os problemas à luz do conhecimento, depois vem o momento de conversar, debater sobre a melhor forma de conduzir. Essa é a perspectiva da educação em direitos humanos que pauta o podcast Escola na Real. Fica com a gente, porque tem mais. Escola na Real. Nara. Retomamos então esse papo com Flávia Beleza sobre estudar em paz a mediação de conflitos em escolas. Professora Flávia, eu fiquei pensando aqui, a partir da sua última provocação, da sua última fala, que é desvelar, né? Então a gente desvela, mas isso é essencial, porque a gente não consegue mudar o que a gente não consegue ver, o que a gente não consegue perceber. E a escola tem esse papel de fazer a gente enxergar algo, movimentos que a gente não via, não percebia, ou ao menos não colocava atenção. E aí eu fico pensando aqui, né? Que transformações vocês conseguiram observar na comunidade escolar quando vocês passaram a implementar esse projeto? Então, houve uma transformação, alguma mudança comportamental? Me conta. Flávia. Nara, são muitas transformações, principalmente para os sujeitos que participam dos cursos de formação e que se tornam mediadores sociais. É claro, eles têm uma visão mais ampla das violências, uma nova visão sobre o conflito, como fazer essas transformações e colaborar com a comunidade, mas toda a comunidade é beneficiada, porque a gente faz uma coisa especial, que é um alargamento dos canais de diálogo e participação na escola. Então, esse é um objetivo específico nosso. A gente fala, então, vamos criar canais de comunicação, canais de diálogo que não existiam antes,
né, canais de participação. Então, todo mundo começa a se envolver nessa criação desses novos canais. Por isso os conflitos aparecem mais, as violências ficam mais visíveis. Então, eu lembro de Paulo Freire num vídeo que ele aparece dizendo assim: eu quero ver muitas marchas pelo país. E a gente fala, a gente quer ver muitas rodas de mediação coletiva. Porque quando a gente vê rodas e rodas discutindo o seu cotidiano, discutindo a sua escola, discutindo a sua comunidade, isso é muito transformador. Então, a gente diz que a mediação é isso, ela é um catalisador, principalmente a mediação coletiva, de grandes transformações que acontecem no cotidiano, pequenas e grandes que estão sempre acontecendo. Primeiro que a comunidade começa mesmo a participar da gestão da escola, que essa coisa de gestão participativa fica muito no papel. Mas quando a gente tem um projeto de mediação na escola, isso se torna uma realidade, porque a própria comunidade, os estudantes principalmente os estudantes, começam a impulsionar essa questão de quero participar, vamos participar. E a gente diz, tem que participar da gestão mesmo. Esse é o nosso objetivo. Mas sempre criando laços. Isso é importante para a gente, Nara, porque a gente diz assim, a mediação para a gente é um processo de criação e fortalecimento do laço social. Então, não é um método de resolução de conflitos. Então, ela tem um conceito muito diferente das outras. Quando a gente diz que é um processo de criação de laços, a gente tem que entender quem somos nós, qual é o nosso papel na comunidade, que eu não estou sozinha, e que para transformar conflitos eu preciso do outro. Para fazer o enfrentamento de violências do tipo cultural ou estrutural, essas que têm a ver com a fome, desigualdade, todo tipo de exclusão, que são as violências do tipo estrutural, aí eu preciso mais ainda do outro, dos outros, de formar um coletivo forte. Então, eu acho que o diferencial da mediação social é perceber que eu enxergo o conflito e a violência, eu vou me implicar nesse processo de transformação, sempre pensando que eu preciso dos outros. Então, esse enfrentamento é pacífico, que é o que todo mundo quer, o que é a mediação é uma mediação pacífica, mas ela não é passiva, né? Todo mundo sabe disso, mas é muito transformadora porque ela mobiliza realmente o coletivo para fazer a transformação, e ninguém segura. Depois que esse processo é desencadeado, ninguém segura. Então, a gente tem exemplos, como eu trabalhei na minha tese, de crianças de 10 anos que fazem transformações do tipo estrutural, que mudam, por exemplo, todo o transporte da escola, que era sucateado e que oferecia risco às vidas deles, né, e deles e delas, como até processos desencadeados recentemente aqui no Instituto Federal que a gente trabalha. Nós somos no campus aqui vizinho, na RID, né, na nossa região, como é que é RID? Região, esqueci integrada aqui do Distrito Federal, e que os professores estavam com uma questão há muito tempo, mais de 3 anos, sem conseguir lidar com ela, e bastou uma oficina de mediação, que eu falo que a mágica é a mediação, a mágica é todos estarmos juntos, num círculo, falando daquele conflito que ele aparece. Mais do que isso, a gente se organiza para fazer a transformação. Então, a mediação, num encontro, a gente conseguiu organizar o coletivo para fazer uma transformação desse conflito de longo prazo. Eu voltei lá novamente, eles já tinham caminhado bastante, se organizando cada vez mais, é impressionante, e juntando estudantes e outros servidores nessa transformação. Então, foi uma transformação muito recente. Então, é isso, são muitos exemplos, são muitos casos, e eu queria muito dar conta de escrever e publicar, mas a gente tem uma dificuldade, né, de se organizar. Tem muita coisa para fazer, né, professora? Mas eu queria saber, eu fiquei muito curiosa, porque a gente fala muitas vezes em abstrato quando a gente trata do ambiente escolar. E você deu um exemplo de transporte escolar, mas a minha curiosidade foi atiçada aqui. E aí eu queria te perguntar, quais são, na prática mesmo, os conflitos mais recorrentes no ambiente escolar? E esses exemplos, então, por quê? Porque às vezes quem nos assiste está numa escola e fala, nossa, esse conflito parece com o conflito que é o caso daqui, é o meu caso, né? O caso da minha comunidade escolar. E assim vai. Então, para a gente apontar ali caminhos, possíveis caminhos, né? Para que esses conflitos sejam apaziguados. Uhum.
Olha, os conflitos, assim, a gente não tem estatística para te dizer, uma pesquisa dizer assim, os mais recorrentes em todas as escolas. Cada escola é diferente da outra, em cada regional de ensino, né, em cada região aqui do Distrito Federal tem suas violências de fundo muito diferentes, né, então a gente não consegue dizer, mas o que eu quero, o que eu posso te dizer é que quando a gente forma a primeira turma de mediação com os estudantes e professores, o conflito que eles querem logo fazer é quanto ao comportamento dos estudantes, para que eles fiquem mais tranquilos, que eles sejam mais respeitosos. Invariavelmente, essa é a primeira mediação de formatura dos professores, que é voltado muito para a gente fazer essa questão disciplinadora que para a gente é difícil trabalhar. Daí, a gente começa a mudar. E o que acontece muito também é que a gente sabe que os professores, eu estou dizendo assim, os adultos em geral da escola já tem aqueles estudantes que são estigmatizados e que eles querem expulsar, né? Tanto que eles dão, às vezes, a turma de mediação para mim, a pior turma da escola, que são os malas, os bandidos, é assim. Mas acontece também com os estudantes, quando a gente faz mediação de formatura, às vezes eles querem também excluir adultos, ou aquele professor que eles não gostam, querem fazer uma mediação para expulsar o diretor da escola. Então, essa visão excludente é de todos os segmentos, e a gente tem que ultrapassar. Então, a gente começa trabalhando essas mediações interpessoais, mas o que eu quero dizer para você é que o processo é muito rico. Vou dizer para você uma mediação simples que os meninos escolheram de sexto ano aqui na escola, de qual é a mediação que vocês querem fazer de formatura, de tudo aquilo que a gente mostrou de conflitos e violências, eles queriam fazer, qual a transformação que vocês querem fazer aqui na escola? Nós queremos limpar o laguinho da escola, é uma escola que tem um laguinho que estava muito sujo e que com carpas e podia prejudicar os peixes. Você pode pensar que essa é uma transformação boba, uma coisa singela, mas isso aí, olha, o processo foi tão rico que eles descobriram que quem mantinha aquele laguinho era um professor que já se aposentou, que inclusive esse professor mantinha também o laboratório de computadores, como é que chama? Tinha um laboratório na escola com os computadores, e esse professor dava aula, e quando ele aposentou, tanto esse laguinho ficou um pouco abandonado, que tinha iluminação, tinha tudo, era muito bonito, quanto esse laboratório também foi desativado, os computadores estavam lá, envelhecendo sem ninguém, mas por que não funciona? Então, do laguinho, eles chegaram no laboratório de informática, se interessaram em reativar o laboratório, e começa aí um movimento pela reativação do laboratório de informática, né? Eles querem tomar conta desse processo. Então, para a gente, o que conta é isso, são mediações que falando, a gente nem, como mediador, tem que torcer muito para que eles realizem aquela conquista, né, e ficar frustrado se não conseguirem, até porque conseguem mesmo grandes transformações. Na maioria das vezes, eu digo, quase 100% dos casos, eles conseguem o objetivo que eles queriam conseguir atingir, mas é porque o processo é muito mais rico do que o que eles vão conquistar realmente. Eles criam laços muito diferentes, eles se fortalecem nesse caminho. E o que antes eu não garantia, no início do projeto, os professores queriam, eu digo professores, mas assim, gestores e tudo, queriam uma mediação mais no sentido que eu disse, para que os meninos ficassem mais tranquilos, mais respeitosos em sala de aula, tratasse bem os meninos, que não houvesse tanta violência direta, né, que é xingamento, que é agressão física, e aí, com o tempo, eu comecei a prometer, eu falo, sim, quando a gente trabalha com a mediação social, essa violência direta, ela diminui, porque eles estão envolvidos em transformações amplas, coletivas, e eles param de se bater, param de bater no outro, param de se xingar. Então, a mediação direta, que é a mais visível, que querem que a gente enxergue, ela é a primeira a diminuir, realmente. Agora, as violências estruturais, as culturais, que envolvem todo tipo de machismo, LGBTfobia, todas as outras, né, racismo, essas são mais difíceis de lidar, precisam de mais tempo, né? Então, a gente garante, a violência direta vai realmente diminuir, mas as violências estruturais a gente tem que trabalhar com o tempo.
Então, quando eles fazem a transformação do transporte, e eles conseguem mudar os ônibus todos da escola, crianças de 10 anos, conduzindo com autonomia esse processo, é uma semente para que eles pensem, eu sou um sujeito de transformação, e se com 10 anos na escola eu consigo fazer isso, imagine quando eu for adulto, né? Então, é essa a semente que a gente planta. Professora Flávia, e o Estudar em Paz é um projeto de extensão contínua. Então, e eu fiquei aqui me perguntando, como tem sido a articulação com as escolas, as estudantes, os estudantes, as professoras e os professores ao longo desses anos? Então, eu queria saber um pouco mais dessa articulação, como é essa abordagem, se é uma busca da parte de vocês do projeto, ou se a escola chama, enfim, essa dinâmica. E também se há resistências. E eu queria saber, assim, algum exemplo de uma adesão mais entusiasmada, de alguém que você queira, assim, destacar e compartilhar conosco. Nara, pois é, hoje o projeto, ele não é um projeto de extensão de ação contínua, porque eu tive que parar para fazer o doutorado, e desde o doutorado ele não foi renovado, vai ser renovado agora. São 15 anos de um projeto de extensão, então você imagina a luta que você que é de um núcleo de pesquisa. A gente sabe que projetos de pesquisa duram 5 anos, é a média no máximo, porque a gente sabe que não tem bolsas ultimamente, nós já chegamos a ter 14, 15 bolsas para os alunos de extensão trabalharem no projeto, com 5 escolas desenvolvendo ao mesmo tempo o projeto de longo prazo, de ser 1 ano, né, de funcionamento, né, do projeto na escola. Então, uma coisa é você ver o projeto Estudar em Paz funcionar, outra coisa são as ações do projeto que a gente faz continuamente há 15 anos, que são formações, oficinas, tanto na rede pública de ensino quanto no Instituto Federal, e outras instâncias também para o governo, GDF local, formando mediadores sociais. Então, são ações que a gente faz ao longo, que são separadas do projeto Estudar em Paz mesmo. Então, houve essa interrupção por falta, primeiro, de estudantes de bolsa, uma equipe pequena também, porque nós trabalhamos com os pesquisadores, a gente tem bolsa, e olhe lá quando tem bolsa, né? Então, é um trabalho que a gente diz, é pesquisador voluntário mesmo, porque tem que ter muita disposição. Então, para fazer o doutorado, a gente interrompeu o projeto Estudar em Paz, e agora ele vai retornar em 2026, não só nas escolas, mas também na UNB, que é a primeira vez que a gente criou, assim, tipo, uma extensão do projeto Estudar em Paz, que vai chamar Unimestra, que é mediação na universidade, que começa pela primeira vez depois de uma luta, porque a mediação não é uma política pública. Então, a gente trabalha com a escola que quer. Lógico que a gente tinha fila de escolas que queriam, e a gente não dá conta de atender todas as escolas que nos solicitam, né? Então, a nossa luta também, a gente tem aí um grupo com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, TJDF, para que a gente transforme a mediação numa política pública. Aí sim a gente vai conseguir trabalhar em paz, né? Porque são muitas interrupções, são muitos desafios. Nós ficamos 12 anos em parceria com a EAP, que é a Escola de Formação dos Profissionais da Educação aqui em Brasília, oferecendo essa formação aos educadores, né, aos profissionais da educação, em mediação social. Ficamos durante 12 anos. Aí o projeto na EAP foi interrompido também, porque realmente parece que não há interesse pela mediação. E num contexto e numa época que a gente sabe que ela é mais importante do que nunca, tendo em vista essas violências que a gente tem visto, inclusive esses ataques às escolas. Então, é isso, é esperar que a gente tenha uma política, que a gente possa trabalhar um projeto com continuidade, né, amparado por uma política pública. E entusiasmo tem sempre, agora a gente inclui o Instituto Federal, já desde 2015 a gente trabalha com o Instituto Federal, mas agora mais fortemente, então a gente queria ter perna só para atender. Precisa de uma estrutura também, né, professora, para ampliar. E aí que vem a política pública, né? Então, pensando em política pública, o que seria necessário para implementar essa cultura de mediação e para que essa cultura de mediação ela fosse consolidada de um modo estrutural na educação básica brasileira? Digamos que eu te possibilite aqui agora
uma fonte inesgotável de recursos, seja ele de recursos humanos ou financeiros ou logísticos. O que a gente precisaria, então, pensando nessa utopia, e vamos chegar na utopia realista, mas pensando na utopia primeiro, se você esfregou a lâmpada mágica, podia fazer esse desejo, como é que seria esse quadro? O que seria necessário para essa formação dessa cultura de mediação? Uhum. Ô, Nara, eu acho que primeiro a gente podia formar uma rede, né? O que você acha? Eu gostei dessa ideia. Eu acho que a gente precisa se fortalecer, né? Que a mediação é isso, é um processo de criação de laços sociais, laços institucionais também, entre pessoas e instituições, e entre instituições. Então, a gente pode ampliar essa luta para fora do Distrito Federal, e eu acho que a gente tem que buscar, além de apoio institucional aqui, de apoio político mesmo, né? Levar essa ideia para a Câmara Legislativa, apresentar esse projeto para quem possa nos apoiar e realizar mesmo com recurso, porque a gente precisa de recurso mesmo, não só pessoal, mas financeiro, né? Pessoas, apoio financeiro para desenvolver um projeto piloto em algumas escolas, fazer uma pesquisa séria e a gente tornar isso política, mas a gente precisa ter apoio institucional. E se dentro da UNB a gente demorou 15 anos para realizar um sonho, aí é sonho mesmo, pela primeira vez, você imagina levar isso para as escolas públicas como um todo. E aí a gente tem projetos individuais acontecendo com vertentes de mediação, tem isso também, né? Para o bem e para o mal, mediações com visões diferentes, mediações que levam os estudantes a fazerem acordos entre eles, a respeitar as regras da escola e outras coisas, e mediações que eu acho que altamente transformadoras e emancipadoras como a nossa, eu falo que é uma mediação revolucionária. Então, até isso a gente precisaria equalizar, né? Criar uma mediação, uma política que abrangesse todos esses modelos, né? Acomodasse todos esses modelos numa política. E a luta não cessa. Todo ano a gente diz, agora vai, então vamos nos juntar, Nara, vamos fazer essa corrente. Pode contar comigo, professora Flávia. Eu sou das empolgadas e já fiquei toda animada aqui. Acho que a rede realmente é uma saída. Professora, nós estamos chegando ao final, infelizmente, eu curti muito, mas antes da gente finalizar, eu queria te pedir para que você deixe uma mensagem aqui para as gestoras, gestores, professoras, professores, estudantes, qualquer pessoa que estiver interessada em promover uma cultura de paz, de justiça social nas escolas e ainda não sabe por onde começar. A rede já ficou aí a provocação da rede, que eu já gostei, já até me filiei a essa ideia. Mas deixa pra gente uma mensagem, uma pessoa que quer começar nesse caminho, o que tem que fazer? Rodas. Eu falo, olha, eu faço oficinas, então eu consigo, com o cartão da mediação coletiva nossa, eu dou uma oficina de 3 horas, dou um curso de 60 horas. E aí, quando eu faço oficinas para professores em escolas que eu nunca fui, aí eu falo, vamos fazer uma roda de mediação coletiva com o seu aluno na sua sala, hoje, vamos experimentar, e como é que seria? E aí você acha, será que é muito difícil esse passo a passo? Não, você está disponível para escutar, deixa os estudantes falarem, eu estou dando um exemplo de professor para aluno, né? Podia ser em outros contextos, mas deixa os estudantes falarem sobre os seus conflitos, mas, e aí, quando a gente começa o ano, que eu digo para o professor, faça uma roda e conheça o seu aluno, como é seu nome, onde você mora, o que você gosta de fazer nas horas vagas, construindo um vínculo, você já consegue construir um laço diferente com o seu estudante. E aqui ali você faz um círculo novamente e pergunta, o que vocês estão gostando da aula? O que a gente pode fazer para melhorar? Vocês estão compreendendo a matéria? Isso já faz uma grande mudança. Isso para a gente é uma mediação coletiva, uma mediação social coletiva, né? Para quem não tem formação nenhuma. E se você quer criar ainda um vínculo mais forte, quer arriscar, você pega a sua turma e fala, se a gente fosse fazer uma grande transformação aqui na escola, o que seria? E aí eles vão dar diversas ideias, aí você fala, mas vamos escolher uma para começar? Aí você já está fazendo um exercício de somos diferentes, mas a gente pode se juntar
num desejo só, num objetivo só, e dar um primeiro passo. Quando a turma junto dá um primeiro passo na realização de um objetivo comum, eles já começam a criar outros laços. E aí você vai ver o que acontece, deixa andar, vamos fazer juntos, vamos desenvolver metas, etapas para chegar no nosso objetivo, aí você vai ver. Se arrisca fazendo isso, que você vai ver uma grande mudança na sua turma. Bom, e com essa provocação, esse convite provocativo da professora Flávia, a gente encerra esse episódio. Eu já me adiantei e disse que eu me filio sim nessa rede e convido você a perguntar, questionar, instigar, refletir. Quais são os conflitos que mais te incomodam, a que mais te atentam? Quais são os problemas que você vê no ambiente escolar? Seja você estudante, professora, professor, gestor, gestora. Compartilha conosco, vamos fazer essa rede e vamos juntas em frente, encarando essa escola na real. Eu convido você então para o próximo episódio. Obrigada, professora Flávia, muito obrigada. E a gente se vê em breve. Eu agradeço, Nara. Um beijo grande e até lá. Escola na Real. Yuri. Abre aspas. O diferencial da mediação social é perceber que eu enxergo o conflito e a violência. Eu vou me implicar nesse processo de transformação, sempre pensando que eu preciso dos outros. A mediação é pacífica, mas ela não é passiva, porque ela mobiliza realmente o coletivo para fazer a transformação. Fecha aspas. Com essas ideias de Flávia Beleza, terminamos por hoje. Mas semana que vem tem mais. Tem episódios novos sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @direitoshumanosufg, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal. Escola na Real.